Última aula do módulo Questões Jurídicas. Nesta, apresentamos a Resolução 23.551, de 2017, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que trata de algumas condutas ilícitas em campanha eleitoral relacionadas à propaganda. Preparamos para você uma aula que destaca especialmente os pontos que tratam sobre internet, rádio e TV. Denomina-se propaganda eleitoral aquela elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público eletivo. A Resolução 23.551, de 2017, dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito. Vamos destacar alguns pontos importantes, mas lembre-se, a lei não deve ser resumida ou editada. Leia na íntegra em sua apostila. Utilize o que segue como lembrete e busque sempre a totalidade do conteúdo. A propaganda começa em 16 de agosto. Lembre-se, campanhas pagas em rádio e TV são proibidas. O funcionamento de alto-falantes somente é permitido entre as 8 e as 22 horas. Trios elétricos também são vedados. Não esqueça o volume máximo dos carros de som de 80 dB. O limite para distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som com jingle é até às 22 horas do dia que antecede a eleição. Atente para a proibição de showmício e para a apresentação de artistas para promover candidatos. É vedado confeccionar, utilizar e distribuir brindes, cestas básicas ou qualquer material que proporcione vantagem ao eleitor. Nos bens que pertençam ao poder público ou que sejam de uso comum, como postes de iluminação pública, parada de ônibus, passarelas, fica vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Não é permitido colocar propaganda eleitoral em árvores, jardins, muros, cercas e tapumes de áreas públicas. Derramar ou permitir o derrame de material de propaganda em local de votação em vias próximas é considerado propaganda irregular. É permitido bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não atrapalhem o andamento do trânsito de pessoas e veículos. É permitido adesivo plástico em veículos, desde que não exceda 0,5 metros quadrados. Eu tenho uma dúvida. Foi mencionado sobre o derramamento de propaganda no dia das eleições. Mas como funciona? E se alguém jogar material de um candidato a fim de prejudicá-lo? O Tribunal Superior Eleitoral tem mantido as condenações para candidatos que promovam o derrame ou chuva de santinhos em locais de votação na véspera do pleito. E também é entendimento do tribunal que a remoção do material em momento posterior ao pleito não afasta os danos já causados, especialmente em virtude de tratar-se de local próximo à sessão de votação, ou seja, de elevado trânsito de eleitores, conferindo alta visibilidade à propaganda. Em ação julgada pelo TRE de Minas Gerais, os réus acusados de derrame de santinhos em locais próximos às zonas de votação alegaram que não havia provas de sua responsabilidade, bem como não tinham conhecimento do derrame irregular de propaganda eleitoral. Contudo, a Justiça entendeu que o material de propaganda foi custeado pelos candidatos acusados, e sendo eles os maiores beneficiados pela divulgação em pontos públicos de alta rotatividade de eleitores no dia da eleição, deveriam responder pelo ato. Neste caso, foi aplicado multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Mesmo com a internet sendo recente nos pleitos, há algumas regras bem claras. Por exemplo, na web, ela só pode ser realizada no site do candidato, do partido, por meio de mensagem eletrônica e blogs, além, é claro, das redes sociais. Não é permitido doar ou ceder cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Estes pontos não são novidades.
Neste ano, o impulsionamento das postagens em redes sociais é o que tem gerado mais dúvidas. Eu, por exemplo, posso postar em favor de um candidato e impulsionar? Lembre-se que será punido com multa aquele que realizar propaganda eleitoral na internet e atribuir a autoria a terceiro. E a Justiça Eleitoral pode suspender o acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições da Lei das Eleições pelo prazo máximo de 24 horas. Nestas eleições, os candidatos precisam estar atentos para que atos postados em redes sociais não sejam as provas de condutas vedadas. O candidato deve estar ciente de que cada veículo tem as suas próprias regras. Por isso é importante conhecer todas elas, já que certamente você fará uso de todos os meios de comunicação em sua campanha eleitoral. Conheça agora aquelas voltadas ao rádio e TV. Como você já deve saber, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringe ao horário gratuito, não sendo permitida a propaganda paga. Ela acontecerá de 31 de agosto a 4 de outubro. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa. É permitida a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais registrados sob o mesmo partido ou coligação no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa. É vedado ao partido político, à coligação ou ao candidato transmitir imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Dicas para não errar? Vamos conhecer os principais equívocos e suas penalidades na propaganda eleitoral no rádio, na TV e na imprensa. Todo candidato deve se inteirar das principais leis e resoluções que regem as candidaturas. Estar alheio a um universo com notícias falsas que pipocam a resoluções que são atualizadas pela Justiça Eleitoral a cada novo pleito é um tiro no pé. As leis devem ser seguidas e você, candidato, deve conhecê-las para que sua candidatura seja assertiva. Até o próximo módulo!